Bom dia, bem-vindo à Introdução à Economia, aula 11, Contabilidade Nacional. Compartilhar a tela. Está aqui. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma recapitulação da aula passada, porque é sempre bom e contabilidade nacional, vocês viram na aula passada como é que assim, não é propriamente difícil, aliás, é bem fácil, na verdade, é só contar feijões, você vai contar um monte de coisa, só que tem um monte de regrazinhas, e você não aprende essas regrazinhas vendo uma vez, assim, uma aula e lendo uma vez as definições, e nem é esperado numa aula de introdução à economia que você vai saber fazer contabilidade nacional. O negócio é aqui apresentar o contabilidade nacional. Isso é uma coisa que você vai encontrar muito na sua vida, lendo jornais, vendo debates sobre a economia. Qual é a tentativa de entender o que está acontecendo na economia envolve você invocar o PIB, dizer que o PIB está crescendo, não está crescendo, e questões relacionadas com isso. Então, a ideia é apresentar esses conceitos. Agora, claro, você está pensando aí, sim, mas vai cair na prova, né? Vai cair na prova, e então, por isso, você vai precisar entender um pouco mais do que só saber os conceitos, mas vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos de perguntas, tipo de perguntas que cairiam na prova. Obviamente, elas não são profundas, elas são só bem o básico sobre como é que se calcula o PIB e quais são os componentes que fazem parte do PIB. E eu recomendo ir para as aulas dos monitores, porque quando eles forem fazer essas aulas e as revisões antes da prova, lá eles vão fazer bastante exercícios e o importante é isso aqui, os exercícios que eles fazem são os tipos de exercício que cairiam na prova. Então, ali você vai ter uma noção exatamente de até que nível você precisa entender esse tipo de coisa. Eu fico parando aqui o tempo todo porque eu tenho que ficar admitindo pessoas da sala de espera. Como eu falei na aula passada, o Zoom mudou a política deles. Antes eu simplesmente falava assim, não põe sala de espera, deixa todo mundo entrar. Correndo o risco de entrar um maluco aqui e fazer Zoom bombing, mas quem vai fazer isso numa aula de introdução à economia não tem muito sentido. Mas agora eu sou obrigado a usar a sala de espera e por isso, de vez em quando, eu fico tendo que admitir as pessoas. Então, vamos lá. Uma revisão rápida. Vou passar rápido para isso, para chegar até o ponto onde a gente estava, mas isso é importante, porque essa segunda vez que você vê ajuda a consolidar. Então, o que a gente está fazendo é contabilidade nacional, é basicamente medir a economia, vários aspectos da economia. Em particular, a gente quer medir o PIB, o tamanho da economia, como é que a economia, quanto que ela cresceu em um ano, né? Então a gente vai querer ver, mas envolve mais do que isso, a gente quer ver quanto que se produz, quanto se consome, qual que é o investimento, qual que é o gasto do governo, quanto que é exportado, quanto que é importado, esse tipo de coisa. E tem várias, dependendo da pergunta, você quer medir de um jeito ou de outro jeito, você quer medir alguns aspectos e não outros. Então é isso que a gente vai ver, todo país faz isso. A ideia é padronizar isso aqui. Quem faz atualmente no Brasil é o IBGE. O IBGE, lá no setor bancário sul, tem um prédio do BNDES. O IBGE, não sei se o IBGE é lá, não, desculpe. Mas o IBGE tem escritórios aqui, a sede é no Rio de Janeiro. Eles fazem censos populacionais, censo agrícola, e eles medem a inflação, e uma das coisas que eles medem é fazer as contas nacionais, medir o PIB. Então, como é que a gente vai medir essas coisas díspares? Cortes de cabelos, viagens, maçãs, carros, cercas, armazéns, estradas, como é que a gente... Tudo que é produzido no ano, a gente pega o valor. E uma coisa que a gente vai ver muito na próxima aula, que vai ser importante, é essa diferença entre valores nominais e valores reais. O valor nominal
é o valor que está lá na etiqueta, né? Então, o valor corrente. O valor real a gente é relativo a algum período no tempo. A gente quer comparar valores ao longo do tempo, mas como existe inflação, você não pode só dizer que uma coisa que valia R$ 10 2 anos atrás e hoje vale R$ 11, será que subiu ou aumentou de preço? Em termos nominais, subiu de 10 para 11. É a etiqueta, o que está escrito lá. Mas o valor real, o poder de compra daquilo ali, subiu ou não? Você só vai saber, ou seja, subiu de 10 para 11 por causa da inflação ou porque realmente o preço de equilíbrio aumentou. E você só vai saber transformando esses valores em valores reais que são comparáveis. E esse vai ser o tema da próxima aula. A gente vai fazer. E ainda hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também. E para a gente que mora no Brasil, isso é particularmente importante porque a gente costuma ter uma inflação relativamente alta. Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação historicamente é muito baixa. Então, essa distorção por causa da inflação num período assim de 5 anos acaba que não é tão grande. Então, o típico americano não tem muito ideia disso, mas o típico brasileiro tem ideia muito, né? Sua avó sabe muito bem. Ela pode não conseguir articular em termos econômicos, mas ela sabe muito bem, porque ela vê dois preços ao longo do tempo, ela sabe na cabeça dela que ela tem que descontar a inflação para ver se o preço realmente subiu ou desceu. Então, contabilidade, senão a gente, o interesse é saber tanto o PIB total, o valor total, estoque de riqueza que foi gerada no Brasil, que existe no Brasil, que foi gerada no passado e ainda está aqui, ainda não se deteriorou. Então, esse é o PIB total. E como é que a gente mede isso? A gente mede o fluxo. Todo ano a gente calcula o PIB, quanto que foi adicionado à economia naquele ano, quanto que foi adicionado, a gente desconta o quanto a depreciação houve, e aí a soma desses fluxos dá o estoque. E geralmente no debate público o que interessa é esse fluxo. A gente quer saber qual o PIB, qual foi a variação do PIB, quanto que foi adicionado nesse último ano. Por exemplo, em 2019. 2020 não acabou ainda, a gente não tem o PIB, tem PIBs parciais, mas 2019 a gente sabe que o PIB aumentou, acho que, se eu não me engano, foi uns 2%, alguma coisa assim, talvez até menos. Foi positivo pela primeira vez em 2 ou 3 anos. PIB geralmente, a variação do PIB geralmente é positiva, geralmente tem crescimento, mas a gente está passando por um período particularmente ruim nos últimos 5 anos. Especialmente agora. Esse ano vai ser desastroso, vai ser uma coisa que nunca aconteceu antes, eu acho, não só no Brasil, mas em todo lugar. A queda do PIB. Mas por razões compreensíveis, né? Então tá, então o que entra nas contas nacionais? Tudo que foi produzido. Então, de bens e serviços. Agora, tem um monte de coisas que não entram. Eu mencionei essas na aula passada, e elas não entram não é porque não se acha, a gente não acha que elas são importantes. Elas não entram porque é difícil medir, geralmente. É difícil captar. Não, de alguma forma você tem que medir, tem que ter nota fiscal, tem que ter uma operação financeira que passou por um banco, tem que ter um pagamento de imposto que deixa uma trilha que o IBGE possa medir. Ou o IBGE tem que ser capaz de ir lá e olhar para a coisa e ver, tem aqui 1.000 carros foram produzidos, então vou adicionar isso aqui. Mas meio ambiente, por exemplo, é difícil. Você não tem ideia de quanto meio ambiente foi dilapidado para produzir o PIB do ano passado. Você até pode tentar ter uma ideia, mas não, é difícil captar isso aí. Então, PIB tem problemas e é sempre bom ter isso em mente quando você olha o valor do PIB. Por exemplo, se o Brasil quiser ter um PIB, no ano que vem, assim, um PIB de 10%, que seria um PIB muito alto, ele poderia ter simplesmente poluindo os rios, sabe, desmatando um monte de florestas, você poderia ter um PIB muito alto. Mas aí tem um custo que está pagando. Esse custo do seu custo do meio ambiente, e ele não é captado nas contas nacionais. Então, isso é um problema. Tá. A gente vai calcular, então, as contas nacionais
todos os bens tangíveis, automóveis, carro, arroz, e intangíveis como serviços, produzidos dentro do Brasil, e a gente vai diferenciar se a gente vai incluir se foi produzido dentro do Brasil ou não, ou se foram estrangeiros ou brasileiros que produziram. Tá. Então, daí aqui está. Aqui é a parte mais técnica do negócio. Então, vamos medir. A gente quer medir o produto interno bruto. Esse vai ser a concepção mais agregada que tem. É simplesmente tudo que foi produzido dentro das fronteiras do Brasil, e não vamos contar a depreciação. Então, existem 3 formas de medir isso, 3 óticas diferentes, e é bom que tenham 3 óticas, que o IBGE faz pelas 3 óticas e compara, e daí tem que dar mais ou menos a mesma coisa, senão tem alguma coisa errada. Então, a primeira ótica é simplesmente a ótica do produto, você vai examinar quanto foi produzido. Né? De alguma forma ou outra, o IBGE vai ter que olhar lá e ver quanto arroz foi produzido, quantas laranjas foram produzidas, quantas aulas de inglês foram dadas, quantos cortes de cabelos foram dados, quantas viagens de Uber foram feitas. Tudo que foi produzido durante o ano, ele tem que contar. E a gente viu que ele vai contar, como muitas coisas não são bens finais, são bens intermediários, você vai contar só o valor adicionado por cada um. Os insumos foram produzidos por outro, foram adicionados por outra firma que produziu os insumos, aí a sua firma compra aqueles insumos, adiciona valor naqueles insumos e vende. A gente vai contar só o valor adicionado, porque o valor dos insumos foi adicionado pela firma anterior. Então, se fizer isso, aqui teve um exemplo, daí você calcula o produto, sem dupla contagem. Tá? Esse é um jeito, é o jeito mais direto, mais óbvio de fazer, né? O segundo jeito é pela ótica da renda. Em vez de contar o produto, você diz assim, toda vez que algo foi produzido, foi usado insumos, fatores, capital, trabalho, terra, equipamento, tecnologia. E esses fatores foram remunerados. Se eles foram usados no processo produtivo, alguém pagou para usar aqueles fatores. Se alguém usou trabalho, teve que pagar salários. Se alguém tinha capital, pagou o juro sobre o capital, ou seja, se ele pegou emprestado ou se o capital é dele, ele está abrindo mão de emprestar aquilo para alguém, então ele está pagando juros. Se tem terra, equipamentos, armazéns foram usados, aquilo foi alugado. Né? Ou se era seu, você abriu mão de alugar para o outro, então é como se estivesse pagando. Então, vamos contar simplesmente essas remunerações dos fatores. Como é que faz isso? Daí você pega salários, lucros, juros e aluguéis e soma eles. Em vez de IBGE buscar o produto que foi produzido para contar, ele vai e busca as remuneração dos fatores. Soma aquilo ali e tem que dar a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa. Então, a gente viu isso. E a terceira ótica é essa aqui. Vamos olhar a despesa. Se alguma coisa foi produzida, alguém gastou, alguém comprou, de certa forma. Alguém comprou, tudo que foi produzido, alguém vai comprar. Então, vamos contar essas despesas. As despesas que as pessoas tiveram comprando produção. Aí você diz assim, mas alguma coisa foi produzida, mas não foi vendida, está no estoque. Não, mas aí você tem como colocar isso na despesa. É uma despesa futura ou tem como lidar com isso. Então, você mede o produto, outro mede a remuneração dos fatores, as rendas que foram geradas, e outro você pega os gastos, a despesa. Então, essa é a ótica da despesa. Quem é que compra o que foi produzido? Então, o P é o que foi produzido. Quem é que compra isso? As famílias, as pessoas, você e eu, é o consumo privado. Tem coisas que são compradas por investidores, as coisas foram produzidas, investidores vão comprar aquilo e usar para investir, para aumentar a capacidade produtiva. O governo também compra o que foi produzido, e parte do que foi produzido é exportado, o que quer dizer que estrangeiros compram o que foi produzido no Brasil, e parte do que foi produzido, parte da despesa que as pessoas estiveram comprando, não foi do que foi produzido internamente, é o que foi produzido externamente, é a importação. Então, a gente vai tirar isso
porque isso está no produto, vamos tirar porque não foi produzido internamente. Então, essas são as três óticas. Tá? A gente viu... Opa, tem gente pescando entrar aqui. A ótica circular da renda, nós vimos aqui, você tem como ver onde que está a despesa, a receita. E aí o que a gente fez no restante da aula aqui foi olhar as várias variações em termos de produto nacional. Tem bem umas 4 ou 5 variações. A gente vai querer pegar o produto interno bruto e vamos considerar, vamos tirar os impostos, vamos tirar a depreciação, vamos tirar as rendas líquidas enviadas e recebidas do exterior. E dependendo do que a gente tirar, o que a gente botar, a gente não vai mais chamar de produto interno bruto, a gente vai dar um outro nome. Produto nacional bruto, produto nacional líquido. Então, só passando rapidamente por isso, que é bom ver isso aqui de novo, tem essa distinção entre produto interno bruto e produto nacional bruto. Produto interno e produto nacional, e a distinção é que existe muita da produção que foi feita no Brasil, foi feita por pessoas do estrangeiro, que os fatores, os donos dos fatores que foram usados para produzir aquilo são firmas e pessoas estrangeiras, e muita da produção de donos de fatores brasileiros, que são donos de capital, de terra, etc., foi feita no exterior. Então, aquela remuneração é do Brasil, de certa forma, é de pessoas do Brasil. Então, dependendo se você quer ou não incluir isso, você você vai fazer essa distinção. E a distinção está aqui. O produto nacional é o produto interno. Se produto interno, então, seria o mais agregado. O produto interno é tudo. Foi produzido no Brasil, então, é produto interno. Mas se a gente quiser dizer, vamos tirar a renda enviada ao exterior, porque essa renda não é de brasileiros, ela eventualmente vai para o exterior, e vamos incluir a renda de brasileiros que eles geraram lá fora. E aí você chama isso de produto nacional. O produto interno mais agregado tira a renda líquida enviada ao exterior, a sigla que a gente usa geralmente é RLEE, é o líquido de enviado e recebido. Isso vira essa distinção de produto nacional e produto interno. Tipicamente não é muito diferente, especialmente para o Brasil, porque o Brasil não tem muito capital brasileiro produzido no exterior, e tem, de certa forma, bastante aqui no Brasil, mas não tanto. Nós somos um país relativamente fechado, infelizmente. A segunda distinção é entre produto bruto e líquido. E aqui é relativamente simples, é só que o bruto quer dizer que você não está considerando depreciação. O PIB mede riqueza. A riqueza foi gerada. Então, só que em um ano tem muita riqueza que é gerada, mas parte da riqueza anterior, que foi gerada nos anos anteriores, que era desse estoque do PIB que havia no país, se deprecia. As coisas se decompõem. Geladeiras ficam mais velhas, automóveis ficam mais velhos, pneus ficam mais carecas, terras perdem fertilidade, que nem pessoas que ficam mais velhas. Então, você quer, depende, às vezes, para ser mais preciso, você vai querer, não vamos olhar o PIB bruto, vamos olhar o PIB líquido, vamos levar em conta essa depreciação. Um cálculo, uma regra de dedo seria mais ou menos assim, então, em máquinas, infraestrutura e equipamento, mais ou menos 10% ao ano as coisas se decompõem. Muitas coisas, máquinas e equipamentos, em 10 anos, ela já não é mais usável se não tiver manutenção. Então, infraestrutura também dura um pouquinho mais, talvez, mas sem manutenção, 10 anos é uma regra de Deus. Tá. Aí tem essas definições todas. E até a última distinção. Então, primeiro, interno e nacional. Segundo, líquido e bruto. Terceiro, talvez o seu interesse é dizer, olha, me dá o PIB, mas eu não quero o PIB ao preço de mercado. Se o IBGE ir lá e olhar o preço de tudo, somar.
Porque eu sei que muito desse valor vai para o governo. Então, eu quero que você me dê o valor não a preço de mercado, mas sem os impostos. Então, a custo de fatores, que a gente chama isso. Por exemplo, você compra um automóvel, você vai pagar R$ 50 mil reais, mas você sabe que assim, uns 20 mil daquilo ali é imposto. Então, na verdade, o valor que foi gerado a custo de fatores foi 30 mil, não foi os 50 mil. Quando que você vai usar um ou outro, depende da sua pergunta, né? Geralmente você não está muito interessado nisso, você diz, não, me dá o PIB, a preço de mercados, é o que eu quero saber. Mas, dependendo da análise, você quer descontar os impostos. Então, aqui é simples, o PIB a preço de mercados é o PIB a custo de fatores, mais os impostos e menos os subsídios. Não vamos se preocupar aqui agora porque os indiretos e diretos, mas só se quer incluir o papel do governo ali no PIB. Então, aí foi aqui que acabamos. Aqui tem um resumão disso tudo. A gente vai começar com o conceito mais agregado, que é o PIB bruto a preço de mercado, e vamos tirando coisas, vamos tirando coisas, e no final a gente vai chegar com a definição mais desagregada. Não quer dizer que é essa mais agregada que a gente quer, é o que eu falei, depende da pergunta que você está fazendo. Então vamos lá, começa com o PIB interno bruto, ou seja, o IBGE chegou lá, mediu tudo que foi produzido durante um ano, bens e serviços. Além disso, ele mediu pela ótica da renda, também viu que deu a mesma coisa, e além disso, ele mediu pela ótica da despesa e viu que deu a mesma coisa. Então, ele tem o PIB, o valor do PIB. Agora, vamos refinar isso. Vamos tirar, a gente sabe que desse PIB, existem parte da produção foi feita por fatores de propriedade de estrangeiros, e eles têm direito à remuneração, salários, juros, aluguéis sobre aquela contribuição que eles fizeram. Então, vamos tirar isso e vamos incluir a contribuição de fatores de propriedade de brasileiros que produziram no exterior e vão receber essa renda. Então, a gente faz isso, passou de PIB, Produto Interno Bruto, para PNB, Produto Nacional Bruto. Essa foi a primeira refinamento. Agora, vamos refinar o PNB. E o que a gente vai fazer aqui é mexer no B. O primeiro mexeu no I. Agora eu vou mexer no B. O B é bruto. Bruto simplesmente quer dizer que a gente não está considerando o fato que, embora esse ano tenha sido produzido muita riqueza, que parte da riqueza desse ano e de anos anteriores se depreciou. Então, vamos incluir isso. Então, a gente inclui a depreciação. O IBGE tem formas de calcular isso, mas como eu falei, se você... Uma regra de dedo mais fácil é dizer, vamos simplesmente descontar 10% do PIB e dizer que isso foi depreciação. Isso não vai estar totalmente errado, não é ideal, mas... E aí passou de Produto Nacional Bruto para Produto Nacional Líquido. Então, PNL. Deixa eu mudar para outro slide, continuar aqui. Então, a gente está aqui, Produto Nacional Líquido, e isso é a preço de fatores, não, desculpa, a preço de mercados. Simplesmente você não levou em conta impostos e subsídios, mas vamos fazer isso. Vamos tirar os tributos indiretos e adicionar os subsídios recebidos. E aí o PNL líquido, o Produto Nacional Líquido a preço de mercados, vira o Produto Nacional Líquido a custo de fatores. Tá, então, aí chegamos à nossa medida mais desagregada e a gente pode... Onde você fala produto nacional líquido, você pode falar renda nacional líquida, porque lembra que a identidade, produto igual a renda. Se a gente medir pela ótica do produto ou pela ótica da renda, tem que dar a mesma coisa. Então, às vezes, vai dizer, poxa, mas ele mediu produto nacional líquido e depois ele chamou de renda nacional líquida? Como assim? Sim, porque, por definição, essas duas coisas são iguais. O que é produzido tem que necessariamente gerar uma renda para alguém e essa renda é igual ao valor do que foi produzido. Tá. Então tá, isso que a gente viu na aula passada, tomei meia hora fazendo revisão, mas é bom, porque, de novo, essas coisas são um monte de regrazinhas. Vamos fazer alguns exercícios com isso, e exercícios do estilo que eu acho que poderia cair na prova. Vamos fazer uns 3 aqui antes de passar para frente. E, de novo, eu recomendo ir para a aula dos monitores,
porque lá eles vão ter outros e pedir para eles, faz aí um exercício de contabilidade nacional. Sempre cai pelo menos um exercício na prova a ver com isso. E de novo, mesmo um economista já treinado há muito tempo, se você não vê essas coisas, ninguém tem essas regrazinhas na cabeça, então é bom ver o tipo de exercício. Então vamos lá. Esse tipo é típico exercício que cai em concurso. Eu sei que muitos de vocês pensam em fazer concurso em algum dia, e muitos concursos vão ter questões de economia, dependendo de onde você vai fazer. E aí sempre tem, é tipo pergunta de concurso. Então vamos lá. Supondo que em um país o consumo represente 65% do PIB. Calcule o valor do PIB a partir dos dados abaixo. Aí tem um monte de dados, tem investimentos. Aí como é que você resolve isso? Você olha assim e se diz assim, bom, o que está pedindo? Ele está pedindo para calcular o PIB. Bom, ótimo. Eu sei 3 formas de calcular o PIB, na verdade. Então aqui é PIB, repara, é interno, ninguém está falando nacional, eu não preciso me preocupar com rendas líquidas enviadas ao exterior. É bruto, eu não preciso me preocupar com depreciação. Mas como é que eu vou fazer? Bom, PIB, ele tem ali investimento, gasto do governo, importações, exportações, está me parecendo muito a ótica da despesa. Aquela equação produto igual a C mais I mais G mais X menos M. Lembra que eu falei que você vai ter que tatuar isso no braço? Então, tá aí. Vamos tentar fazer por essa ótica. Só que o problema é o seguinte, estou vendo que está faltando consumo. Aqui não tem o consumo. Quer dizer, tem consumo, mas não tem um valor. Mas ele está me dizendo, o consumo é 65% do PIB. Então, vamos tentar aplicar aquela fórmula. Vou fazer o PIB, que é o que ele está me pedindo, é igual a C mais I mais G mais exportações menos importações. Acho que dá para fazer. Então, está aqui. PIB, C mais G mais I mais X menos M. E o que eu tenho esses valores todos aqui, eles estão ali. O C não tem, mas eu posso usar essa informação que ele me deu, que o consumo é 65% do PIB. E é mais ou menos isso na vida real, realmente. Pelo menos um lugar como o Brasil, que tem pouco investimento, o ideal seria que o consumo fosse mais baixo. Um país em desenvolvimento, seria melhor a gente consumir menos, abrir mão de consumo hoje, para investir e aumentar a nossa capacidade produtiva para a gente poder crescer mais no futuro. O I no Brasil hoje em dia é uns 18%, uns 20%, eu acho, e deveria ser pelo menos uns 25%, 30%. Na China, nos estígios asiáticos, durante muito tempo, quando já há muito crescimento, era 40%. Então, simplesmente substituir os valores aqui. Gasto do investimento é 300, gasto do governo 150, exportações menos importações 70, e leva isso para o lado de cá, faz a álgebra aqui, dá esse valor, divide e deu 2.000. Então a resposta 2.000 aqui, relativamente simples. Mas você precisaria ter sabido dessa fórmula na sua cabeça. Acho que na pergunta eles iam esperar. Isso aqui é tão básico, tão importante. Isso aqui é uma identidade, é uma definição, que você precisaria saber isso. Vamos pegar uma outra pergunta aqui. Considere um país que apresenta os seguintes dados em milhões de reais. Deixa eu só note uma coisa aqui nessa pergunta aqui em cima. Ele deu alguns valores aqui que você não usou, né? Arrecadação do governo, transferências do governo. Puxa, mas não, eu tenho que botar isso aqui em algum lugar, tenho que entrar em algum lugar. Ele pôs isso aqui para confundir você, justamente para ver se você sabe a fórmula, se sabe a definição do conceito. Dependendo se você fosse medir outras coisas que não o PIB, talvez você ia usar esses valores aqui. Mas nessa definição aqui não entra, simplesmente não entra. Então aquilo ali está meio para pegar os incautos. Eu acho que esse aqui também tem esse mesmo tipo de
de coisas. Dá uma lista muito grande de coisas, mas algumas não são relevantes para a pergunta que está sendo feita. Então, considere um país, aqui tem, ele já dá o PNB aqui, dá umas coisas aqui que a gente ainda não ouviu falar, a gente vai ouvir falar mais para frente, mas não aqui. Renda líquida enviada ao exterior, sim. Aí você vê aqui, e a pergunta qual é? O produto interno líquido a custo de fatores é igual a... Então, tá bom. A gente quer passar, repara aqui que tem o produto nacional bruto e ele está pedindo o produto interno líquido. Então, o que vai mudar? Vai mudar de N para I. A gente vai ter que fazer essa transição de nacional para interno e de bruto para líquido. E de preços de mercado a custos de fatores. Então, são as três coisas que a gente viu, os três refinamentos. Lembra aqui? A gente viu os três refinamentos. Nós passamos do interno para o nacional, do bruto para o líquido e do preços de mercado para custos de fatores. Então, essencialmente, esses dois slides são as fórmulas que você precisaria saber para fazer isso. Como é que vai do nacional para o bruto, não, desculpe, do nacional para o interno. Lembra, é a renda líquida enviada ao exterior. Líquido quer dizer que pega o que é do Brasil foi enviado para o exterior e o que é de estrangeiros e foi enviado para o exterior e o que é do Brasil e foi enviado para o Brasil. O líquido está ali 50. Isso vai fazer nos passar do N para o I. Do B, do bruto para o líquido, é depreciação. Tá aqui, nós temos essa informação da depreciação. E como é que a gente passa de preços de mercado para custos de fatores? Lembra que são os tributos indiretos, mais tributos indiretos, menos subsídios. Vamos ver se tem aqui impostos indiretos, impostos, tributos, mesma coisa. E os subsídios está aqui. Então, temos todos os valores, é só... Se eu fosse fazer isso aqui, eu escreveria meio que as fórmulas assim e daí iria resolver. Então, vamos começar. Tá. PNB, a gente tem o PNB a preço de mercado, nós temos esse valor, vamos botar aqui, 4.000. A gente quer achar isso aqui. Tá, eu não fiz na ordem que eu falei antes, então eu estou mudando primeiro de preço de mercado para custo de fatores, mais os tributos, menos os subsídios, tributos, subsídios, deu esse valor aqui. Então agora eu tenho PNB a custo de fatores. Então vamos passar agora do nacional para o interno, ou seja, eu vou tirar a renda líquida enviada ao exterior, que é 50, eu vou tirar 50 aqui, faz os cálculos aqui, isso aqui está negativo, mas vai para o outro lado, então vira 4.015. Então agora eu tenho o PIB, a custo de fatores, mas o que eu quero não é o PIB, é o produto interno líquido. Eu tenho que resolver a questão do líquido, e a gente sabe que do bruto para o líquido é depreciação, então pego o PIB menos depreciação, vai dar o produto interno líquido. Então, pego os 15, subtrai, resultado deu 4.000. Olha aqui, a resposta é D. Então, relativamente é fácil, mas sujeito a erros, né? Sujeito a, se você não está claro para você a distinção dessas três coisas, do bruto para o líquido, do interno para o nacional e do preço de mercados a custo de fatores. Mais uma, vamos uma última aqui. Conhecendo-se os seguintes valores dos agregados nacionais. Os agregados são C e G, X, N. Então, renda interna bruta. Aqui é aquele negócio, mas renda, peraí, eu quero produto interno bruto. Por que não me deu a renda interna? Eu não sei, eu não vi esse negócio de renda. Não, viu sim, lembra? Produto igual a renda. Se você medir o PIB pela ótica do produto, você chama de PIB. Se você medir pela ótica da renda, você chama da renda, mas os dois têm que ser iguais. Então,
a renda interna bruta, o PIB, a custo de fatores é 150. Eu tenho impostos, subsídios, exportação e importação. E a pergunta aqui, pode-se afirmar que o produto interno bruto a preços de mercado é igual a... Então, eu tenho o produto interno bruto a custo de fatores, eu quero o produto interno bruto a preço de mercado. O renda é igual ao produto, então resolveu essa diferença. O que está diferente aqui é o custo de fatores e preço de mercados. Então, o que eu vou querer o que eu vou querer é... Aqui tem custo de fatores. Custo de fatores não inclui os tributos e os subsídios. Então, vamos pegar esses 150 e vamos somar os tributos indiretos e subtrair os subsídios. Mas exportação e importação entra onde? Soma, subtrai, o que faz? Não, isso aqui está aqui para enganar você, justamente para ver se você sabe que não vai fazer diferença aqui. O produto interno bruto, a renda interna bruta já inclui a exportação e importação, já está lá dentro. Então, você não precisa fazer nada com isso. Então, a solução está aqui. O produto, você quer o PIB a preço de mercado, e ele é igual ao PIB a custo de fatores, mais impostos, menos subsídios. Então, 150 mais 20 menos 10 dá 160 e a resposta é C. Então, de novo, pense muito simples uma vez, e esse é o nível que eu imagino de perguntas que caem. As perguntas podem ficar incrivelmente mais difíceis, elas podem ficar surrealmente difíceis se você estudar contabilidade nacional. O curso que quem faz economia tem que fazer já fica muito mais difícil, é muito mais detalhe, muito mais regrazinha, muito mais pegadinha. E se você for fazer isso na vida real e trabalhar lá no IBGE, então ali a complexidade fica muito grande. Mas, do ponto de vista de introdução à economia, esse é o nível. Uma vez que você vê a resposta, não, isso aqui é fácil demais. 150 mais 20 menos 10, pelo amor de Deus. Qualquer pessoa faz isso. Mas você tinha que ter sabido as definições. Nesse caso aqui, qual é a diferença entre preços de mercado e custo de fatores? Ok. Então, vamos para frente com essa matéria. Ainda tem mais algumas coisas que a gente quer fazer com contabilidade nacional. A gente quer distinguir, é uma outra distinção ainda, fora essas três que a gente já viu, entre o que é o produto nominal e o produto real. E aqui não é tanto o que entra, o que não entra, mas quais preços você vai usar. É aquela diferença que eu falei antes e que vai ser o grande tema da próxima aula, para a gente das próximas duas aulas, entre valores reais e valores nominais. Então, se eu falar e mostrar para você, olha, o PIB total subiu. O PIB era 1 trilhão não sei quanto, e agora é 1 trilhão não sei quanto e mais um tanto. Aí diz, pô, beleza, então o Brasil está ficando mais rico, o Brasil cresceu. Aí eu falo para você, não, mas espera aí, eu estou falando em termos nominais. Eu estou falando dos preços, estou comparando os preços do ano X, do ano T, com preços do ano T mais 1. E nesse meio teve inflação. Aí você diz, não, mas mesmo assim subiu, então o país ficou mais rico, o país está gerando mais riqueza. E acaba que isso está errado, porque nesse ínterim teve inflação. Então, por que o PIB subiu? Ele subiu porque foi de fato produzido mais riqueza, que é o que a gente quer, ou porque foi produzido exatamente a mesma quantidade, só que os preços subiram, então o valor do que foi produzido, que é igual ao que foi produzido no ano anterior, o valor nominal é maior. Ou será que é uma mistura das duas coisas? De fato foi produzido mais ou menos, você não sabe, e os preços variaram também, então eu não sei, você olhando o PIB nominal, você não tem como saber se de fato o PIB está subindo ou descendo. E como é que a gente resolve isso? Diz, bom, vamos usar preços reais, vamos calcular todos os valores em termos de os preços de um determinado ano. Escolhe um ano, qualquer ano, a gente chama esse de o ano base.
E daí a gente vai ver métodos, e a próxima aula vai ser muito sobre isso, de como é que você pega preços de outros anos e deflaciona ou rescalona eles para ficarem comparáveis com o ano base. E aí sim, aí você pode comparar, você está usando preços constantes ao longo do tempo no ano base, e daí você pode comparar os PIBs, pode comparar os preços, aí você sabe se preços ficaram mais caros, mais baratos. Então, isso aqui é muito importante, como eu falei, é muito importante, especialmente num país que tem bastante inflação como o Brasil. Você vai querer fazer, você vai ter que fazer isso aqui. Isso é um grande erro, jornalistas erram isso o tempo todo. Aquele seu amigo espertalhão que sabe de tudo e fala e tudo, ele também erra isso, ele diz assim, cresceu o PIB, não sei o quê, e daí, quando você vai ver, ele não levou em conta valores reais. Quer ver um jeito de pensar sobre isso? É assim, o seu avô sempre chegava para você e falava assim, você chega assim, vou me dar aí R$50 porque eu quero sair, quero comprar não sei o quê. Eu vou para a escola hoje, vou para a universidade e preciso de R$50 porque eu vou almoçar, depois pegar ônibus, não sei o quê. Aí eu falo, R$50? Você está louco? Na minha época, o meu pai me dava 50 centavos. E com esses 50 centavos eu ia de ônibus, eu comia almoço, jantar, eu comprava um presente para minha mãe, eu cortava meu cabelo e voltava para casa de táxi e ainda devolvia troco para o meu avô. A senhora vai dizer assim, sim, mas claro, o negócio é que R$1 ou 50 centavos naquela época, em valores nominais, 50 centavos naquela época não é 50 centavos de hoje. Provavelmente 50 centavos naquela época, em valores reais de hoje, seria o equivalente a uns R$50. Então, você vai, na verdade, você está fazendo mais ou menos o mesmo que eu vou fazer. Não é que eu sou um gastador e você não é. Então, é que a inflação distorce, você não pode comparar preços em diferentes pontos no tempo. E vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe disso. Na vida real, no dia a dia, você entra numa loja e você vê que alguma coisa está mais cara do que você viu 3 anos atrás, você não vai na sua cabeça, puxa, aumentou o preço disso. Você tem uma noção de que talvez esse aumento de preço seja grande parte inflação. Mas, no entanto, ao fazer análises, muitas vezes as pessoas erram. Então, vamos ver como é que é isso no contexto do PIB. E depois, na aula que vem, vamos ver no contexto de preços em geral. Então, as definições. O PIB nominal avalia, ele precifica a produção de bens e serviços aos preços correntes. É o preço da etiqueta. É como se o IBGE chegasse em cada lugar, ele vê, aqui tem uma maçã, deixa eu ver a etiqueta, R$1. Então, foi produzido R$1. Aqui tem um automóvel, o valor na etiqueta é R$36 mil, foi produzido R$36 mil. Ele soma tudo que foi produzido e chega no PIB nominal. E daí ele repete aquilo ano que vem e no outro ano, sempre olhando a etiqueta daquele ano. Então, nesse índice tem inflação, que está afetando aqueles preços, e se você for comparar esses PIBs calculados, você não sabe se realmente foi produzido mais ou se é simplesmente os valores. Inclusive, é possível que o PIB nominal esteja subindo, diz, oba, beleza, o Brasil está produzindo cada vez mais, mas, na verdade, e vai ter um exemplo assim daqui a pouco, é tanta inflação que, na verdade, foi produzido menos, mas o preço nominal, o valor nominal do PIB parece que está subindo. E aí realmente engana as pessoas. E o que é o PIB real? Então, qual é a solução? É sempre olhar o PIB real. Se for fazer comparações intertemporais, olha o PIB real. Deixa eu botar a bateria aqui. Botar o PIB real. E o PIB real, o que você faz? Você vai ter que, vamos avaliar toda a produção nesse ano, no próximo ano, no outro ano, mas não pelo preço da etiqueta, mas vamos pegar esse preço da etiqueta a cada ano e descontar a inflação. E a gente escolhe um ano base para comparar, qualquer ano serve. Por isso quando você fala assim, o PIB real de um ano está aqui, de outro ano está aqui, o correto, na verdade, você tem que dizer assim, mas PIB real a preços de que ano? Toda vez que você falar real, de certa forma, você tem que dizer qual que é o ano base, para a pessoa ter na cabeça
a comparação. Então, um outro jeito de pensar está escrito aí, o PIB real mede qual teria sido o valor do PIB do ano que você está medindo, se você usasse os preços do ano, se os preços do ano base tivessem se mantido. Isso vai ficar claro agora com esse exercício aqui. Então, esse é um exercício que está na apostila, e eu acho que ele é bem claro, é fácil de entender isso aqui. Então, suponha, vamos pegar aqui 3 anos. Suponha um país, aqui está 2007, 2008, 2009. Vamos pegar tudo que foi produzido no país. Suponha, para simplificar, que a única coisa que foi produzido foi batata frita e refrigerante. Mas fala, não, isso é ridículo, como é que as pessoas vão viver de batata frita e refrigerante, todo mundo vai ter ataque de coração? Não, suponha, tanto faz. Se quiser, a gente pode repetir esse exercício com 56 mil produtos. Mas vai ser a mesma coisa. Aqui, em vez de somar 56 mil coisas, vamos somar só 2 para ser mais simples. Então tá. Então, vamos ver aqui como é que é. O Brasil, repara que esse país produziu, em 2007, produziu 100 de batatas, 150 de refrigerantes, e depois caiu aqui, a produção de batatas caiu e depois se manteve. Então, alguma coisa aconteceu aqui com esse país. Refrigerante também caiu, mas depois aumentou muito de refrigerante. E aqui estão os preços. O preço de batata frita aumentou e aumentou um pouquinho mais. Geralmente é assim, né? Os preços tendem a aumentar ao longo do tempo. E aqui aumentou, e aqui teve uma coisa muito estranha, que caiu pela metade o preço do refrigerante. Então, seja lá o que for, esses são os dados, né? Então, vamos calcular o PIB. Como é que a gente calcula o PIB? Bom, vamos fazer pela ótica da produção, já que a gente tem o que foi produzido, vamos somar o valor de tudo que foi produzido. Somar o valor de batata frita produzida a cada ano com o valor de refrigerantes produzido a cada ano, e aí isso vai nos dar o PIB. E vai dar o PIB nominal, porque eu vou usar, por enquanto, eu vou usar sempre o preço do ano correspondente. Então, qual que é o PIB de 2007? Bom, foi produzido 100 unidades de batata frita a R$4, então 100 vezes 4, 400, mais 150 unidades de refrigerantes a R$2, 150, então 400 mais 300 é 700. O PIB de 2007 nesse país aqui foi 700 milhões de reais, 700 reais, sei lá, qual unidade. Vamos fazer a mesma coisa em 2008. 80 unidades de batata frita a R$5, está aqui, 400, e 120 de refrigerante mais 2,5, está aqui, e deu 700. Então, repara que a preços nominais, o PIB ficou o mesmo. Então esse país não cresceu, mas também não caiu. Alto lá, nominal. A gente vai querer justamente ver se não pode fazer a comparação nominal, a gente já viu isso. Isso não nos diz nada, porque a gente vê que os preços variaram de um ano para o outro. Só teve uma inflação de 4 para 5, de 2 para 2,5, então essa comparação de 700 com 700 não me diz nada. A gente vai querer transformar isso em real daqui a pouco. 2009, mesma coisa. 80 batata fritas valor 5,50, 200 refrigerantes a 1,20. Aqui diz já que o PIB caiu, o PIB nominal caiu. Desastre. Calma, você não pode falar isso porque está comparando PIBs nominais, comparar PIBs nominais, você não sabe o que aconteceu com os valores. Então vamos corrigir isso. Vamos fazer agora, vamos escolher um ano base e vamos usar os valores daquele ano base. Em vez de usar os valores que realmente aconteceram, vamos usar os valores do ano base. Então, porque a diferença entre os valores é a inflação, né? Aumentou o preço. Então, é só variação de preço. Então, vamos escolher 2007 como ano base. Então, vamos calcular o PIB de 2007. Eu repeti o nominal, está repetido aqui, que a gente fez antes, mas vamos fazer agora com o PIB real. Então, vamos usar os valores de 2007, que é a mesma coisa. Para 2007 não mudou nada. A gente vai usar os valores de 2007, que é o que a gente usou antes. Então, aqui simplesmente repete. 100 batata fritas a 4, 150 refrigerantes a 2, deu 700. Mas agora aqui vai mudar. Eu vou usar as quantidades efetivamente observadas nesse ano,
80 e 120, mas eu não vou usar os preços de 2008, os 5 para batata e 2,5 para o refrigerante. Vou usar os preços de 2007. Então, repara, eu estou mantendo as quantidades de 2008, mas eu vou botar os valores de 2007. Em vez de botar o 5, eu vou botar o 4. Em vez de botar o 2,5, eu vou botar o 2. Aí, quando eu faço isso, o PIB real passou de 700 para 560. Isso é comparável. Agora, eu posso dizer corretamente que o PIB caiu de 2007 e 2008. O valor total produzido caiu a preços de 2007. O PIB real calculado com o ano base de preços de 2007 caiu. E essa comparação é correta. A comparação de cima, o PIB continua igual a preços nominais? Tá, mas isso não me diz muita informação. E mesma coisa com 2009. Vamos calcular 2009 em termos reais. Eu vou usar os valores de 2009, 80 e 200. Eu repito os valores, mas não vou usar os preços de 2009. Eu vou usar os preços do ano base, que é 2007. Então, eu repito essa forma aqui, mas eu ponho os preços do ano base, em vez de 5,5, 4, em vez de 1,2, em vez de 1,22, 2, e deu 720. Opa! Então, aqui, o que aconteceu foi, antes eu achava que o PIB tinha caído de 2008 para 2009. Puxa, caiu, foi péssimo para o país, mas, na verdade, não aumentou. Em termos reais, o PIB aumentou. O que acontece é que houve uma variação de preços muito grande. Para fazer esse exercício, quem fez isso aqui, por isso que ele cortou pela metade o preço do refrigerante. Então, parece que foi produzido pouco aqui, esses 680, mas não é tão pouco, porque o valor é pouco, mas foi produzido muito. Enquanto você põe em termos reais, você vê claramente essa variação do PIB. Essa é a comparação certa. E, de novo, é impressionante. Quando pega o jornal hoje, eu tenho certeza que vai achar algum jornalista falando alguma coisa assim, fazendo uma comparação de preços nominais ao longo do tempo e tentando inferir daquilo ali que realmente houve um esforço produtivo maior ou menor, alguma coisa assim. Tá. Uma coisa que você pode fazer com base nisso, isso aqui já está, de certa forma, avançando no que nós vamos fazer na próxima aula, que é tentar medir inflação, achar índices e formas de comparar preços, não só comparar PIB, mas comparar preços ao longo do tempo, é o que chama do deflator implícito do PIB. Porque, repara, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de calcular o PIB real de um ano para o outro, e aí eu posso usar essa informação comparando o PIB real com o nominal. Se o que o real faz é justamente tirar o... Eu já vou responder, eu acabei de ver que tem umas perguntas, já vou responder. Se o que o PIB faz é de fato tirar a inflação, para você poder comparar o real com o nominal, então a gente vamos usar esses valores para calcular a inflação. Tá, então já vou mostrar como é que faz isso. Deixa eu ver essas perguntas. Quando ouvimos nos noticiários que o PIB cresceu X% no ano Y, a qual PIB eles estão se referindo? Essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente viu aqui, tem umas 3 ou 4, 5 definições diferentes. Quase sempre no Brasil, eles estão se referindo ao produto interno bruto, só o produto interno bruto a preços de mercado. A gente viu no outro slide que no Brasil essa distinção entre interno e nacional não faz muita diferença, então não se liga muito para isso. Outros países faz muita diferença. Os países mais integrados na economia mundial faz muita diferença. Depreciação não se considera, ninguém nem pensa nisso, embora talvez devesse. E preços de mercado, os fatores é preço de mercado. Então, quando você vê um jornalista falando, é quase o produto interno bruto a preços de mercado, quase sempre. Essa pergunta aqui é uma pergunta boa também da Fabiana. Eu notei quando eu falei, passou pela minha mente, eu falei assim, no exemplo lá, o preço da batata frita subiu ou caiu, e eu falei, isso aqui é inflação, é só inflação.
E o que a Fabiana está perguntando assim, mas é só inflação? Não, talvez sejam os fundamentos da economia, oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Talvez mudou alguma daquelas variáveis ceteris paribus que a gente fala, talvez a renda subiu, ou as preferências, ou as expectativas, o preço do óleo de soja que se usa para fritar batata, o preço do fertilizante para plantar batata, e aí não seria inflação, aí seria fundamentos de oferta e demanda. O preço da batata frita subiu porque mudou a oferta e demanda para batata frita. Então, de fato, essa é uma boa pergunta, na verdade. Eu teria que pensar exatamente quando a gente faz uma mudança de ano base, se a gente está inferindo que é tudo só inflação. Por enquanto, vamos pensar que sim. Eu tenho que pensar nisso. É interessante você ter feito essa pergunta, que a mesma dúvida me ocorreu. Na hora que eu falei aquilo ali, a dúvida me ocorreu. Mas acho que do jeito que a gente está pensando aqui, quando você deflaciona, passa de nominal para real, você está comparando, o que está comparando, você está meio que querendo tirar essas variações de preço. Acho que independente da origem, se é fundamentos da economia ou se é inflação, e o que você quer medir de fato é produção, quanto que foi produzido. Então, peraí, outra pergunta aqui. Existe um critério regular para medir o PIB real? Porque se a gente for pensar, a escolha do ano manipula minha medida e atrapalha muito numa medida precisa. Seria uma inflação moderada, baixa, mas no noticiário seria o PIB a preço de mercado nominal real. Isso é outro ponto bom. Eu falei assim, quando você vai comparar PIB, você tem que comparar real. Para comparar real, você tem que escolher um ano base. E se você escolher um ano base, qual ano base você vai escolher? Faz diferença qual ano base você vai escolher? Por um lado, não faz, porque daí simplesmente você está comparando todos os valores àquele ano base, então todos estão como se fosse na mesma unidade real que tem. Mas como a economia oscila muito, provavelmente não seria bom você pegar assim, um ano que foi assim, 2009, por exemplo, que foi... No Brasil não foi, no Brasil a crise foi depois. Pegar esse ano, por exemplo, esse ano os preços vão ficar malucos, o PIB também vai ter uma grande queda, e se daqui a 10 anos você vai comparar PIBs, não seria bom usar o ano de 2020 como um ano base, porque é um ano atípico. Então, eu acho que, assim, a princípio não teria problema fazer isso, porque você está comparando, todos os anos que você vai comparar vão estar naquela base. Mas pode dar uma noção errada que daí todos os preços vão estar muito abaixo do que se fizesse em outros anos. Acho que o mais importante é ser explícito do que você está fazendo. Aí acho que a boa prática seria realmente escolher um ano normalizado, um ano normal. O que eu vejo muito que acontece na prática, usa-se o primeiro ano da série de inflação que o IBGE calcula, a FGV calcula. Porque às vezes eles mudam a metodologia de cálculo da inflação, aí começa uma série nova, se você vai usar aquele índice, começa com o primeiro ano da base. Mas, de novo, não tem nenhuma razão realmente por que precisaria ser assim. Desculpe que minhas perguntas, eu queria ter respostas muito mais certeiras, só que vocês estão fazendo perguntas boas e perguntas complexas que eu acho que não tem efetivamente assim, uma verdade só que vai responder. Então, como é que calcula o deflator implícito do PIB? Isso aqui é bem fácil. A gente sabe, a gente tem essas definições aqui. O que é o PIB nominal? É tudo que foi produzido num ano, medido aos preços daquele ano, preço da etiqueta. O que é o PIB real? É a mesma quantidade que foi produzida naquele ano, a gente está medindo as coisas, o objeto mesmo, que é quantidade de bens e serviços produzidos, são os mesmos, só que vamos botar um preço de algum ano base. Então, o que mudou isso aqui? Se a gente dividir o PIB nominal pelo PIB real, o que acontece? E repara, qual que é a diferença entre o PIB nominal e o real?
É simplesmente que os preços mudaram. Então, isso aqui vai me dar uma medida da inflação. Porque, olha, se eu substituir as fórmulas aqui, eu ganho de... eu posso tirar, cancelar quantidade com quantidade. Essa quantidade é a mesma que essa quantidade. A única coisa que mudou foi os preços. E aí eu tenho preços correntes sobre o preço do ano base, que é uma medida da inflação. Então, o que essa fórmula está dizendo é que se o que você quer, isso aqui, é uma medida da inflação, de quanto que os preços subiram de um ano base para o ano seguinte, né, os preços passaram de 100 para 110, aí, mas eu não tenho esses preços, talvez seja difícil fazer o cálculo desses preços, a gente vai ver na aula que vem como é que faz, mas eu tenho os valores do PIB, simplesmente divida PIB nominal por PIB real, que implicitamente você vai estar dividindo preços correntes pelo preço do ano base, que é uma medida de inflação, já que as quantidades produzidas em um ano são iguais às quantidades produzidas naquele mesmo ano, necessariamente. Então, isso é o que chama de deflator implícito do PIB, é uma medida da inflação que você tira ela do cálculo do PIB. Você pega o PIB nominal, divide pelo PIB real. Multiplica ali por 100 para ficar em termos de percentagem. Você não ouve falar muito nisso. Não é assim que a gente mede a inflação. Quando a IBGE e FGV vão divulgar a inflação no final de cada semana, quando o governo divulga a inflação de cada mês, eles vão falar, está aqui a inflação de 2019, de 2020, medido pelo deflator implícito do PIB. Por quê? Porque tem outros jeitos melhores de medir, de realmente pegar produto a produto o valor e ver quanto que subiu. Eles fazem isso mesmo, eles mandam batalhões de pessoas antigamente com prancheta para ir para os supermercados, biroscas, feiras e medir isso. Hoje em dia está ficando cada vez mais digital, e melhor, que vai ficar mais acurado, mas é muito mais preciso do que pegar as medidas de PIB que usam esses agregados todos. Mas por que eles puseram isso aqui? Porque, acho que para você saber que existe. Então, vamos pegar o nosso exemplo e vamos calcular qual foi a inflação de 2007 para 2008 e de 2007 para 2009. Ou, se quiser, também de 2008 para 2009. Então, é o mesmo exemplo que a gente tinha antes, isso aqui tudo repetindo de antes. A gente calculou o PIB nominal primeiro, lembra, 700, 700, 680. Está errado isso aqui para comparação, então calculamos o PIB real, vimos que o PIB caiu e depois subiu, inclusive subiu mais do que estava em 2007. E vamos calcular a inflação, o deflator implícito do PIB. O ano base vamos escolher 2007, por razão nenhuma, só a gente tem que escolher um. E vamos calcular de 2007 para 2008. Então, pega o... não, desculpe. Não. Por enquanto, a gente ainda não vai calcular a inflação. Vamos calcular o deflator do PIB aqui em 2008. Em 2007, não tem deflator do PIB, porque o PIB nominal e real é a mesma coisa. Então, é 100. É 100. É 700 dividido por 700 vezes 100, é 100. Em 2008, o deflator é um nominal sobre o real, então é 700 sobre 560, né? Essa fórmula aqui, é o PIB nominal sobre o PIB real. E aqui em 2009 é 680 sobre 720, que vai ser menos do que 1, é 0,9444 vezes 100, é isso aqui. Então agora eu tenho o deflator implícito do PIB para cada ano, e aí eu posso calcular, isso é como se fosse um índice. Na próxima aula a gente vai falar toda sobre índice. É um índice, ele diz qual que é o nível de preços a cada ano. Se eu quero a inflação, é a variação de um ano para o outro. Então, eu quero saber de 2007 para 2008 com a inflação, eu tenho que saber variou de 100 para 125, então a inflação foi 25%. Né? Fica fácil calcular. Deixa eu tirar isso aqui. Desculpa.
Então qual que é, por exemplo, aí se eu quiser a taxa de inflação, então de 2007 para 2008 a inflação foi 25%, de 2000 daí caiu a inflação. Vamos calcular aqui a taxa de inflação de 2009. Então eu quero saber de 2008 para 2009 qual foi a inflação. Eu vou pegar esses deflatores e calcular um percentual. Então, o percentual é fácil, é só o valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial, vezes 100. Então, o valor inicial é 125, aqui no denominador. Aqui, então, aí ele passou de 125, na verdade caiu para 94. Eu faço esse cálculo aqui, deu negativo 24%. Então, houve uma deflação de 2008 para 2009 de 24%. Uma deflação, os preços caíram. Tá, e aí, uma vez que você tem essa série de deflatores, você pode calcular a variação percentual entre qualquer par de anos que você quiser, você pode calcular. Não é comum, essa não é a medida de inflação que se usa. Na próxima aula, o tema vai ser esse, a gente usa o IPCA, o IGPE e várias outras medidas não calculadas via PIB, mas calculadas realmente olhando variação de preço. Aqui só um detalhe, acho que a última coisa hoje é, às vezes você vê as pessoas falando PIB anualizado. Aí, o que quer dizer isso? Diz assim, porque o PIB é geralmente um ano. Diz assim, o PIB do Brasil, o crescimento do PIB foi 3%. Esse ano vai ser menos 8%, uma coisa assim. Mas agora a gente está em setembro, então a gente não sabe ainda, é impossível saber, porque ainda faltam alguns anos acontecerem, alguns meses acontecerem, qual vai ser o PIB do Brasil. Mas a gente já sabe, a gente não deve saber o de setembro, não acabou ainda, hoje acaba, de agosto os dados não devem estar, mas a gente já deve ter talvez o primeiro trimestre e o segundo trimestre. E aí você diz assim, então deu 2% nos primeiros 6 meses. Aí, com isso dá para fazer um cálculo anualizado, você diz assim, então se continuar crescendo que nem nos outros anos, aí tem jeito de você transformar o que aconteceu em alguns semestres em um valor para o ano inteiro. Então, às vezes se faz isso. E, especialmente, outra coisa que tem que levar em conta é que não é só somar, não é só tirar médias, porque a economia é sazonal. Tem períodos do ano em que, tipicamente, a produção agrícola cai muito, não porque tem algum problema, é porque é entre safra, alguma coisa assim. Tem épocas que a indústria, perto do Natal, final do ano, geralmente aquece a indústria e depois, em janeiro, desaquece de novo. Então, tem essa sazonalidade toda e eles têm técnicas para incluir aquilo ali. Por isso que você não quer pegar assim, o PIB de um mês e dizer, assim, em agosto o Brasil produziu tanto X, então o PIB vai ser 12 vezes X. Provavelmente está errado isso, porque tem toda essa sazonalidade que é bastante clara. Se vocês forem ano a ano, claro que tem choques que fazem variações, mas você quer levar em conta. Em geral, você não precisa se preocupar com isso, porque quase sempre que alguém está falando sobre o PIB de fato. Por isso que esse ano, quando alguém diz o PIB foi tanto, ele está se referindo a 2019, porque o valor do PIB só sai depois que acaba o ano e ainda tem que ter uns tempo para entrar os dados e ter o cálculo todo de fato. Tá, aí tem esse último slide dessa aula, é esse aqui. Pode ter ficado, e aqui eu botei, isso está no anexo, na apostila, já dá uma dica para você que provavelmente isso aqui não é tão importante a nível de introdução à economia. Mas aí é sobre a questão de depreciação. Quando eu falei sobre depreciação, você pode ter ficado perguntando, pera, mas como é que faz isso? Como é que calcula a depreciação? Pontes se depreciam a uma velocidade diferente que geladeiras, que cortes de cabelo, do que piscinas, de que automóveis, tratores, fertilidade do solo, florestas, tudo se deprecia a velocidade diferente. O ponto é, tem jeitos de fazer isso, desde um jeito mais regra de ter do que eu falei, que é simplesmente escolhe um valor tipo 10% e usa 10%, ou jeitos mais acurados que levam em conta isso. O pessoal de contabilidade
que realmente lida muito com essas coisas. A única coisa que eu vou chamar a atenção nesse slide aqui é que caso isso aparecer numa prova, eu acho que não deve, porque aqui já começa a complicar um pouco, mas se alguém for, por exemplo, um daqueles exercícios de contabilidade nacional, onde tem C mais I mais X menos M, e você tem, pô, tem tudo, mas não tem o I. Eu não estou vendo o I aqui, cadê o investimento? Como é que eu vou calcular isso se não tem o I? Mas tem lá a formação bruta de capital fixo. Nunca ouvi falar nisso. A formação bruta de capital fixo é um investimento. Não é exatamente como você está vendo pela forma, tem toda a variação de estoques, mas se aparecer só isso, variação bruta de capital fixo. Então pensa assim, capital já vai entender que é investimento, capital fixo é uma coisa que foi produzida e não vai ser consumida naquele ano. Ele vai ficar lá, vai ficar gerando serviços produtivos durante mais tempo. Então, só vou mencionar isso aí. E aí eu vou parar aqui. Perguntas, comentários? Alguém tem alguma questão? Então, tá bom. Então, a gente para aqui. A gente se encontra aqui, aula 12. Segunda-feira, o controle vai ser divulgado segunda-feira e a gente vai passar para preços índices. Então, bom fim de semana para vocês.